Olá meus amigos, Ricardo Seixas aqui, mais uma vez, Rádio Fraternal, Rádio TV Fraternal, no nosso encontro semanal. Mais uma vez, um pouco de reflexão. Acho muito importante alimentar nosso ser, nossa alma, com elementos que podem nos ajudar a compreender, nos ajudar a ampliar, nos ajudar a atravessar os momentos talvez assim mais difíceis ou desafiadores, como por exemplo nos momentos onde a gente se sente em dúvida para poder realizar alguma coisa, para poder decidir sobre um caminho. Quem é que já não passou por isso? Quem é que já não passou pela dificuldade, talvez assim, pela incerteza, né, ou insegurança, ou medo de tomar uma decisão? Quem já não passou por uma situação onde realmente não sabia o que fazer, não sabia que caminho tomar? Então nós temos desafios. Eu diria, se você passa por um momento como esse, bem-vindo ao barco. Estamos na jornada evolutiva como espíritos, atravessando aqui nessa vivência nossa material, experiências importantes para que a gente tome um pouco mais de consciência sobre nós. Eu queria destacar 3 aspectos que podem ser relacionados a situações que eventualmente eu possa assim, puxa vida, por que se eu passo por dificuldades, né? Você já não ouviu, por exemplo, assim, alguém dizer: se você não sofreu ainda, vai sofrer. Se você não teve dificuldades consideráveis, vai passar por isso de alguma forma. De onde vem isso? De onde vem essa percepção de que nós iremos passar por algum tipo de experiência um pouco mais difícil, contundente, quase como se fosse uma obrigatoriedade, uma situação que aconteceria de fato, né? Como se fosse um destino acontecer. Existem alguns aspectos interessantes para levarmos em consideração sobre isso, que é o seguinte: eu destacaria 3 pontos sobre esse assunto. Primeiro ponto, assim, nós não somos espíritos numa categoria elevada de desenvolvimento de consciência. Muito pelo contrário, nós somos espíritos ainda que temos um grau de inconsciência considerável. Somos espíritos ainda muito mais inconscientes do que conscientes. Nós conhecemos pouco sobre a vida, nós conhecemos pouco sobre a espiritualidade, conhecemos pouquíssimo sobre nós mesmos. Nós estamos assim num processo de desenvolvimento, de aprimoramento, de desenvolver um pouco mais a compreensão sobre nós mesmos. É isso que nós estamos desenvolvendo aqui. Então nós somos espíritos ainda necessitados de passarmos por algumas experiências um tanto quanto, digamos assim, que nos tire do lugar. Acho que talvez seja essa a melhor expressão. Que nos tire do lugar, que nos tire da zona de conforto. Porque se deixar, a gente vive uma vida tranquila, entre aspas, tranquila, sem fazer nenhum tipo de movimento de mudanças. E quando é que nós procuramos mudanças, geralmente? Quando sentimos uma necessidade muito grande para efetuar as mudanças, quando nós sentimos quando nós temos problemas e precisamos efetivamente mudar alguma coisa na minha vida, na nossa vida, onde eu preciso fazer alguma coisa, porque assim não dá, assim eu não consigo viver, eu não quero viver, não posso viver, e coisa do gênero, que às vezes a gente assim chega a determinado limite. Então a vida nos oferece oportunidades para os nossos aprendizados, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento pessoal. E cá estamos, né? Espíritos inconscientes, ainda necessitados de experiências que nos tragam um pouco mais de consciência, que nos faça sair do lugar, que nos faça entrar de fato assim numa dinâmica de aprendizado significativo. Um segundo ponto que eu destacaria seria a nossa fuga, as nossas ações na tentativa de evitar problemas maiores, evitarmos o sofrimento,
evitarmos situações difíceis, evitarmos mais complicações, digamos assim, né, na nossa vida. Então, o que acontece em relação a isso? Existe um termo na psicologia chamado sombra. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez você já tenha lido alguma coisa a respeito, talvez você já tenha tido algum tipo de contato sobre esse assunto. Então, o que é sombra? A sombra é o vivido reprimido. A sombra é aquilo que eu não quero, que eu não desejo, aquilo que eu evito, aquilo que eu aquilo que eu repudio, aquilo que eu não aceito. Isso é a sombra. Então eu faço de tudo para evitar o indesejado, faço de tudo para evitar aquilo que eu não quero que aconteça. Então eu tento de alguma forma, como por exemplo através do controle, fazer com que as coisas na vida elas saiam do jeito que eu acho que elas têm que sair. E isso é uma ilusão. A forma como nós temos de pensar a vida, de elaborarmos as coisas no nosso caminho, deveríamos compreender um pouco melhor que nós não temos controle sobre as coisas. Mas se nós temos medos, temos inseguranças e queremos de alguma forma tentar evitar algumas situações, isso pode se transformar numa sombra em mim, quer dizer, aquilo que eu precisaria de algum jeito entrar em contato para poder fazer uma integração daquilo que é difícil para mim. Então, qual é o nosso grande objetivo em entrarmos em situações talvez indesejadas? De fazermos o aprendizado necessário, de compreendermos melhor as coisas como funcionam, de integrarmos em nós coisas que talvez sejam difíceis para a nossa elaboração num determinado momento da nossa vida. É assim que o nosso sistema psíquico funciona. É assim que o nosso sistema funciona. E nós, por incrível que pareça, podemos até atrair situações como essas, situações ligadas a esses conteúdos de sombra, aquilo que eu não quero, aquilo que eu não desejo, aquilo que eu mais repudio, justamente para que possamos fazer a integração e a partir daí complementarmos o nosso conhecimento, ou autoconhecimento, ou conhecimento sobre nós mesmos, de uma forma muito mais aprofundada. Cada vez mais que eu elaboro elementos do meu inconsciente, ou elementos de sombra, ou seja lá o que for, nesse sentido, daquilo que é desconhecido sobre mim, estamos num processo de iluminação. E no processo de iluminação é justamente trazer luz àquilo que não é conhecido em mim mesmo. Então esse é um aspecto de aproveitarmos a oportunidade da vivência das experiências talvez assim difíceis ou complicadas, ou aquilo que é indesejado, aquilo que eu tanto temia aconteceu na minha vida, aquilo que eu nunca ou jamais pensei que aconteceu na minha vida. Então isso tudo vem como uma oportunidade. E parece estranho falar, né? Parece uma conversa de masoquista, né? Tipo, é legal sofrer, é importante sofrer. Eu diria, não é legal sofrer e não é importante sofrer. O sofrimento é uma consequência. É diferente. O sofrimento é consequência da nossa ignorância, da nossa limitação. E o sofrimento faz parte do nosso processo de evolução. Faz parte do nosso processo de autoconhecimento, faz parte do nosso processo de elaborar melhor as coisas em nós mesmos. E é isso que o sofrimento faz, nos contribui, traz para nós uma oportunidade para que possamos superá-lo, superar as dificuldades, superar os problemas. Então, quando eu temer algo, observe isso, procure trabalhar isso. E como é que eu trabalho isso? Busque ajuda, se for necessário, ajuda profissional, para que você realmente consiga elaborar os conteúdos de sombra que fazem parte da sua vida. Você vai evitar certamente muitos problemas, muitas dores, muitas dificuldades. Talvez evitar não, mas não evitar seria o melhor termo. Mas talvez você pudesse saber lidar melhor com as situações com melhor preparo. Como consequência, nós temos menos sofrimento. Então seria nesse sentido uma melhor colocação sobre esse posicionamento. E um terceiro ponto que eu destacaria seria a característica desse planeta.
O planeta Terra é um planeta que ele abriga espíritos com uma característica de pouca evolução. Espíritos mais arrogantes, prepotentes, imaturos, inconscientes, soberbos. Somos nós, tá? Só para você saber, estou falando sobre nós todos que estamos aqui. Essa é a nossa condição. Então, de acordo com esse grupo, essa reunião de espíritos, é evidente que nós teremos dificuldades de relacionamento como consequência da característica dos espíritos que habitam ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro. E isso faz parte do nosso processo. E por que é assim? Porque nós temos a mesma energia, a mesma vibração. Nós estamos aqui. Todos têm o mesmo nível de consciência? Eu diria não. Não. Existe uma grande parte das entidades, dos espíritos que habitam esse planeta, são realmente assim num grau de inconsciência considerável. Agora, existem outros que têm um pouco mais de consciência, que já estão no processo de libertação, através de um processo significativo de autoconhecimento, burilamento pessoal, de superação das próprias dificuldades, limitações. São os espíritos mais sábios, são os espíritos mais conscientes sobre si. Isso nós vamos encontrar em qualquer religião, e talvez nem sejam religiosos, talvez sejam espíritos que estejam na ciência, nas artes, né, na política, mas que são espíritos comprometidos com o desenvolvimento do planeta de uma forma geral. Então nós temos sim espíritos realmente assim num grau de elevado, um pouco mais elevados, habitando o nosso planeta, mas a grande maioria é na nossa faixa, né? Daqueles espíritos que ainda como nós, que precisamos dos embates, das dificuldades para que a gente possa despertar. Então, nesse sentido, 3 características que eventualmente podem nos impedir de tomarmos algumas decisões por conta de medo, dificuldades, inseguranças, e que de alguma forma nós estamos de fato mergulhados numa vida material que nos propicia entrarmos em contato com justamente o que precisamos aprender. Caso você precise tomar alguma decisão, você se sinta confuso ou confusa por alguma coisa, o melhor caminho é o autoconhecimento. O melhor caminho, a melhor resposta está dentro de você. E aí onde deveria ser procurado. E não é pensando que as coisas se resolvem. Se você puder treinar silêncio, por exemplo, talvez você consiga ouvir um pouco mais aquilo que você, essência que quer dizer a você mesmo ou a você mesmo. Procure treinar um pouco mais a meditação, o silêncio. Ouça um pouco mais a voz interior, aquilo que vem como intuição. Que não é só da espiritualidade que as intuições vêm. A espiritualidade também, sim, contribui muito com o nosso processo, mas não é somente pela espiritualidade que os conteúdos aparecem no nosso caminho, no nosso campo de percepção. São nossos também. Nós temos, sim, um grau de consciência sobre a nossa necessidade como espíritos. Nós queremos evoluir, queremos crescer, e é justamente por isso que pedimos uma reencarnação. Estamos aqui justamente aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar para o seu projeto pessoal, estão aqui de vontade própria, sabendo que não seria fácil, sabendo que realmente esse é o caminho. Se você tiver alguma dúvida, ok, faz parte do processo, faz parte do caminho, mas não permita com que essa dúvida tome conta da sua vida, mas tenha certezas absolutas. Sobre o quê? Mas como assim? Se eu tenho dúvida, como é que eu posso ter certeza absoluta? Eu diria, podemos ter dúvidas em relação a algumas decisões, alguns itens, alguns momentos, algumas experiências. Mas o que podemos ter, no que podemos ter certeza absoluta? Podemos ter certeza absoluta do que a vida é o que ela é, que eu preciso aprender a lidar com o que a vida é e que eu preciso trabalhar em mim mesmo um grau de consciência um pouco maior.
para que eu possa ter sabedoria e discernimento para fazer melhor. Esse é o nosso caminho. Que tenhamos muita paz, muita harmonia, muito amor em nós. E aí nós vamos começar a vibrar de um jeito diferente. Termos um pouco mais de consciência, a certeza absoluta que nós não estamos sozinhos, nós estamos amparados pela espiritualidade. Apesar de que em alguns momentos a gente acha, puxa vida, parece que ninguém olha para mim, parece que a espiritualidade não responde para mim, parece que eu peço nas minhas preces não vem nada, a intuição que eu tenho parece que não vem nada. Às vezes nós podemos ter a mente tão ocupada nos problemas e nas dificuldades que não vai aparecer nada, porque falta espaço, falta espaço. Por isso o silêncio, por isso a meditação. Na oração, depois da oração, faça silêncio. Procure ouvir, ouça, tenta ouvir o que vem de fora. O que vem do campo da energia, o que vem da espiritualidade, o que vem de você, lá do seu eu superior, o que vem de você. Sinta um pouco mais, perceba um pouco mais. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso lugar. Estamos no lugar certo, no momento certo, com as experiências de acordo com aquilo que nós realmente temos como necessidade de superação. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal. Mande para nós a sua pergunta, comentário, críticas, dúvidas. www.fraternal.net.br. Um abraço e até a próxima.